Deputados baianos tiveram a brilhante ideia de conceder uma homenagem ao Silas Malafaia, fica pior, por seu empenho em defender a heteronormatividade. Eu li isso mesmo. Eu li. Mas também não foi só por isso, não. Também foi por proibição das drogas e combate à interrupção de gestação. Lá, o pacote completo. A homenagem foi definida a partir de uma resolução do deputado Samuel Júnior, do Republicanos. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Vamos lá. Mas já prepara a raiva, tá? Já tô respirando fundo, porque eu sei que eu vou me irritar nesse corte. E o pior é que eu vou te dizer isso, não tem como não, sabe? Não tem como não se irritar nesse corte. Estão vendo? A gente tem, sim, um Silas, né? A gente tem um Silas Malafaia recebendo um prêmio. E aí, qual é o nome da comenda? A comenda 2 de julho, para quem não sabe, né, a independência do Brasil não foi com o grito de ninguém no 7 de setembro, foi pela luta de pobres, pretos, né, indígenas, homens brancos, pobres também. A gente teve muita gente, mulheres, a gente teve muita gente lutando no 2 de julho para expulsar as tropas portuguesas do Brasil. A gente teve o final dessa luta, 2 de julho de 1823. Olha só uma aula rapidinho de história, para a gente entender por que é importante essa data 2 de julho, que é a data que fala da independência da Bahia no Brasil. E é muito interessante a gente ter, quando eu falo interessante, sim, a ironia, não tem como não ser, essa comanda sendo dada para o Silas Malafaia. O que foi que o Silas Malafaia fez pela Bahia? Aí a justificativa, inclusive, a gente teve aí essa mesma comanda sendo dada, a mesma homenagem sendo dada ou proposta para Michele Bolsonaro, sabe? E eu acho que, assim, deputado baiano não tem nada para fazer, vou sair dando comanda para um amiguinho ou para alguém que tem um discurso desse, ou às vezes até para aparecer mesmo. E aí, já que quer aparecer, a gente pode, inclusive, mostrar o trabalho. Qual é o trabalho? É isso aí. Podia estar fazendo 500 mil outras coisas, Bahia está com índice péssimo em educação. A gente tem milhares de outros problemas, mas a gente tem aí deputados preocupando com a comenda, ou com uma homenagem para o Silas Malafaia por defender a heteronormatividade. Pô, já é a segunda matéria isso. Hoje que você traz sobre, né, um pessoal ali que devia estar trabalhando, fazendo alguma coisa de útil para o país e está fazendo homenagens para gente que não merece homenagem. Exatamente, lá no Rio de Janeiro são as homenagens para Jojo Todinho, que está no processo ali de aprovação. Aqui já foi aprovado, inclusive a proposta foi aprovada por este deputado, né, que foi citado, que é o deputado Samuel Júnior, do Republicanos, logicamente evangélico, da Assembleia de Deus. E a gente teve, infelizmente, entre os deputados da Bahia, apenas 2 deputados que foram contra essa honraria para o Silas Malafaia, que é o Wilton Coelho, seríssimo, Wilton Coelho, do PSOL, e a Fabiola Mansur, do PSB. A gente teve apenas esses 2 deputados que foram contra esta honraria. Então, assim, a gente fica até chocado com esses dados, né, com esses números. A gente imagina que, né, a sessão tinha 4 pessoas, 2 foram contra, 2 a favor, sei lá, 5 pessoas, mas não foi assim, infelizmente, eles venceram democraticamente. Mas, diante de tudo isso, eu vou te pedir, por favor, Ana, para a gente já trazer a notícia. Eu, né, falei muita coisa, não falei da notícia, a notícia da Carta Capital, que fala, né, que os deputados baianos decidiram a honraria e que foi anunciada, né, foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa nesta semana, essa decisão. O Silas Malafaia ainda não recebeu, mas ele vai receber, e a justificativa, logo aí, né, a justificativa, é porque o Silas Malafaia, né, a justificativa para a homenagem é por Malafaia alcançar a sua voz em favor da família, da heteronormatividade, combater a liberação de drogas e o aborto. Silas Malafaia não reclama, por exemplo, do álcool, Silas Malafaia não reclama do cigarro, Silas Malafaia está reclamando de que droga? Eu gostaria muito de saber também, inclusive, né? Enfim, a gente tem aí, né, que a homenagem ela foi definida a partir de uma resolução proposta por este deputado, né, o Samuel Júnior, inclusive a matéria informa que o texto só foi questionado por 2
deputados na Assembleia Legislativa da Bahia, e a Comenda 2 de Julho é atribuída a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento político e administrativo, estadual e nacional, e a luta em defesa das liberdades do povo da Bahia. A gente já começa errado quando a própria definição vai de contra o que a pessoa pratica na vida, né? Então, a gente já tem um problema estrutural. Mais uma vez, os deputados deveriam estar trabalhando, mas eles estão fazendo esse tipo de proposta, e o pior é quando são provadas. E aí, logicamente, vocês não devem saber quem é Samuel Júnior. Eu, infelizmente, só sei porque eu moro na Bahia. Eu vou trazer um pedacinho, né, de um vídeo, justamente com uma das falas do Samuel Júnior, um vídeo publicado nas redes sociais. Mas, antes de tudo, eu gostaria de dizer que uma das propostas do Samuel Júnior, quando a gente estava no meio da pandemia, se eu não me engano, já tem 3 mandatos, a proposta era justamente abrir igrejas, né, de forma geral, pela lógica da liberdade de culto, no meio de uma pandemia, e aí colocou as igrejas ali na lista de serviços essenciais. Tipo, você sabe, eu entendo farmácia e mercado, mas eu nunca entendi igrejas, enfim, né? Vou te pedir para colocar o vídeo, por favor, Ana. Ito, meu colega deputado Rosenberg pedia a questão de ordem e fazer o contraponto, e eu acho isso interessante. Primeiro, eu vou, deputado Rosenberg. Primeiro que eu não falei, conforme Vossa Excelência disse, que os partidos de esquerda aqui da Bahia, apesar de que eu sempre continuo dizendo que as pautas que o partido que Vossa Excelência faz parte e a agremiação, eles sempre são contrários àquilo que nós acreditamos. Agora, quando o senhor fala a questão de abuso de poder religioso, essas questões que o pastor não deva se envolver, normalmente sempre a orientação que o partido de Vossa Excelência tem, inclusive seu presidente, quando em campanha, ele disse que quando estivesse eleito, colocaria o pastor no lugar dele, e ainda disse que pastor era farofeiro. Está nos vídeos. Está nos vídeos. Quer dizer, então eu como pastor, não é para eu estar na política. Agora eu... Não, acho que... o pastor é para era só isso quiser, mesmo, Ana. Aqui vem através... Era só isso mesmo, porque eu acho que a gente, né, o deputado fez uma pergunta que acho que todos nós, o chat, também podemos responder. Enquanto pastor não era para eu estar na política? Não. Eu acho que é muito prático. Agora, desculpe a risada, né, a brincadeira, tentando deixar isso um pouco mais leve, porque é difícil a gente lidar com essas coisas. A gente tem, inclusive, uma disseminação de fake news, essa informação de que Lula ameaçou padres e pastores no seu discurso de Natal, dizendo, né, que ia colocar nos lugares, né, os pastores ia colocar no lugar dele. Foi atribuída ao Lula, inclusive, uma frase, né, numa declaração que seria nesta linha. E não foi assim, né? Não houve esse tipo de declaração. Lula nunca disse que ia colocar pastor, padre, não foi inclusive só pastor, como citou o deputado, pastor e padre no seu lugar. A frase de Lula foi o seguinte: se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe do Supremo para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Ele fala sobre, né, se dirigiu aos religiosos quando proferiu a seguinte frase, sobre o chefe, o chefe do Supremo. Né? A gente não pode ter os poderes se atravessando e um interferindo do outro. Inclusive, quando eu respondo ao pastor, justamente, eu, enquanto pastor, não era para estar aqui? Não. Inclusive, a frase, né, Lula tem um discurso enorme, quando ele fala, atribui a frase é imensa, né? E aí ele fala sobre cada um ter o seu papel e não atrapalhar ou atribuir uma outra instituição ou tentar atravessar uma outra instituição. Inclusive, é uma orientação do Lula, né, junto com... e também é um pensamento de muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a gente, infelizmente, hoje tem interferência do Supremo Tribunal Federal em algumas pautas que deveriam ser legislativas, porque o legislativo não está trabalhando, o legislativo está, né, de braço cruzado tentando defender o seu. Inclusive, Barroso já citou isso recentemente sobre o marco temporal, que é justamente isso. A gente tem uma decisão do Supremo Tribunal, que deveria ter sido do Legislativo,
e que foi atropelada depois, né, pelo próprio legislativo, né, que está tentando emplacar uma lei que justamente determina que indígenas só é dono da terra a partir de 1989, como se quando, né, a gente não tivesse um genocídio anterior a isso, mais de 500 anos de exploração, ignoram tudo isso, e a gente tem agora o Supremo Tribunal Federal rediscutindo algo que já estava superado, ou seja, retrabalho, né? Uhum. E é justamente esse discurso que foi dito por Lula e foi utilizado numa lógica, né, de fake news disseminada, e esse deputado, ele reforça. Ele se dirigiu aí ao deputado Rosenberg, que é do PT, inclusive, quando ele teve o direito de resposta. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar, a gente tem aí um link, né, da própria página do próprio Samuel Júnior, o deputado que propôs a honraria para o Malafaia, porque nessa página do deputado Samuel Júnior critica fala de Lula contra Israel e rebate, está se associando a Hitler. E é exatamente isso que a gente está lendo. Este deputado disse que, para Lula, a reação israelense é similar ao morticídio praticado por Adolf Hitler. Para nós, quem está se associando a Hitler é Lula. Ele fala, essa fala descabida não reflete o sentimento do povo brasileiro. Reflete de boa parte do povo brasileiro, sim. A gente tem aí um presidente, justamente foi na época que Lula foi defender combater, né, falar contra o genocídio na faixa de Gaza, falou que era um genocídio, sim, é um genocídio, e a gente teve muitas provas disso ao longo, né, de todos os meses. A gente tem ministra de Israel falando que tem que destruir mesmo, que tem que matar as últimas gerações dos palestinos, a gente tem pessoas sendo bombardeadas, metralhadas, literalmente, em caminhão de comida, né, de forma absurda. Gente, é isso, a gente tem hospitais, escolas sendo bombardeadas por Israel, e não tem como não chamar isso de genocídio, é genocídio. E aí, né, diante de tudo isso que a gente tem o Samuel defendendo, é estranho que ele não defende a vida como, né, a religião deveria propor, a gente tem um discurso do Silas Malafaia. Vou te pedir, Ana, para colocar um trechinho do discurso do Silas Malafaia, que é a pessoa que vai receber a honraria de defesa, né, dos direitos, da Constituição, da vida, do povo baiano. Não quero não, mas vou pôr o que você pediu. Vai. É só um minutinho. Eles querem uma lei para eles ficarem livres, para falar o que quiserem, para chamar os outros de homofóbico a hora que querem. Quer dizer, se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público. Mas eles podem chamar qualquer um de doente. Eu conheço a matéria, eu sou psicólogo também. Homofóbico é uma pessoa classificada na psiquiatria que tem aversão ao homossexual, que quer bater, maltratar, eliminar. Que história é essa? Existe uma diferença, senhores, em criticar comportamento e discriminar pessoas. E eles fazem um jogo muito lindo. Eles querem dizer que a crítica ao comportamento é discriminação. E sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles querem liberdade para fazer o que fizeram na parada gay do ano passado, que eles não respeitam ninguém. Eles querem liberdade para isso. Pronto, Ana. A gente ia ter mais um trechinho, mas não precisa mais ouvir Malafaia. Era só esse trecho aí, né? Porque a gente tem, sim, o Malafaia com um discurso distorcido sobre o que é homofobia, né? Porque a homofobia é uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou preconceitos em relação às pessoas LGBT e LGBTQIAPN+. Então, assim, quando você diz que a sua vida, que a sua realidade, que o que você faz está certo e o que o outro faz não está certo, é você se meter, sim, na vida do outro, é você, sim, discriminar o outro, e a partir disso, o Malafaia pode diretamente não pegar uma pedra e jogar em uma pessoa, em um gay, uma lésbica, em uma pessoa travesti, uma transexual, mas uma pessoa seguidora daquele discurso, muitas vezes, sim, vai fazer esse tipo de atitude. E aí ele fala, mas quem comete alguma coisa errada tem que ser preso. É muito fácil falar depois que você já prova determinadas, né, depois que você fala determinadas frases que dão a entender para algumas pessoas que já estão naquela beira do extremo que o que ela fizer está certo.
Então, a gente tem que ter o cuidado para coibir o que vai ser feito. E como é que a gente coíbe o que vai ser feito? Deixando que cada um viva a sua vida como quer. Ele não precisa aceitar nada, porque não diz respeito a ele, não diz nada em relação a ele. Né? É uma coisa muito mínima, né? Né? Eu não gosto de chuchu, eu não como chuchu. É uma coisa assim muito básica, é uma coisa muito simples. Eu não vou proibir todos os pés de chuchu por aí, eu não vou cortar, eu só não vou comer. Pronto, é uma coisa muito simples que a gente está tentando falar para essas pessoas, né? Infelizmente, é essa pessoa que vai receber honraria na Bahia, é muito triste, mas a gente espera, né, que outras, né, que em contrapartida, que gente que não apoiou esse tipo de honraria, que também dê méritos, dê prêmios, conceda honrarias para outras pessoas que lutam a favor da democracia e sim, que mereçam esse título. É isso, Ana. Não vou falar nada, que o Malafaia me tirou a vontade de existir. Agora, vamos parar de dar homenagem para gente que não merece? Ou melhor, eis outra ideia radical. Que tal trabalhar, hein, galera? Fica aí a dica. Em vez de ficar dando homenagem para o Malafaia, acho que tem outras coisas a fazer, né? Não tem? Vamos pro nosso recadinho. Voltamos. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e principalmente por sobreviver ao vídeo do Malafaia falando. Eu também, foi difícil para mim também, eu confesso, tá? Passou, tá tudo bem. Vamos aproveitar esse momento para convidar vocês a conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, a TV Cringe Brasil. E às 9 horas da noite, tá fazendo nada? Vai lá na TV Cringe Brasil ver o vídeo que a gente fez sobre o Harry Potter. Todo mundo fica falando, tem que separar o autor da obra e tal. Beleza, separamos. Vamos olhar para o Harry Potter e tudo que tem de problemático nele. Ai, ferrou, hein? Hoje, às 9 horas da noite, estreia lá na nossa TV Cringe Brasil. Você pode assistir lá. Inclusive, pode participar da nossa campanha de financiamento, nosso clube de membros da TV Cringe Brasil. E mandar um recadinho do coração no vídeo, hein? Hoje tem. Vamos lá. Beijo, chat. A gente volta em instantes.